Oi pessoal, eu sou a professora Deise Busanello e vou falar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Bom, o plano cartesiano ele é formado por duas retas reais perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas é de 90 graus. E essas retas determinam um único plano, que é denominado como sistemas ortogonal e de coordenadas cartesiano, ou somente plano cartesiano. Esse plano cartesiano ele é como que eu traço um plano cartesiano? Primeira coisa, eu vou traçar uma reta horizontal, que é chamada de eixo das abscissas, certo? Eu tenho aqui o eixo das abscissas. Nós temos, eu começo 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, no sentido positivo. E eu vou traçar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 no sentido negativo. Então, a mesma coisa, eu vou traçar a reta das ordenadas, que é a reta vertical. Eu tenho, no sentido positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante. E no sentido negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e infinito para o negativo. Então, esse meu plano cartesiano, ele tem 4 ângulos de 90 graus. Ó, eu tenho o ângulo do primeiro, ó. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, 4 ângulos de 90 graus, certo? E esses ângulos, né, eu formo então os quadrantes. Ó, eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Essas regiões, né, essas 4 regiões, tem os quadrantes, que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Tá, mas eu fiz um plano cartesiano, eu tenho os quadrantes, mas para que tudo isso? Bom, o nosso plano cartesiano, ele tem o objetivo de a gente traçar pontos, através de pontos, né? Pares ordenados, a gente consegue traçar figuras, localizações. Então, é nesse sentido que a gente vai traçar um plano cartesiano. Olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber, como que eu vou traçar ponto num plano cartesiano? Eu tenho que saber que eu vou ter que formar par ordenado. O que é o par ordenado? Ó, a minha reta da abscissa, essa reta horizontal, ela é a abscissa e ela é a primeira a ser determinada. A gente também trabalha com a reta X e a reta Y. Então, a reta X é o horizonte, como se fosse o mar, e a reta Y, como se fosse um poste. A reta das ordenadas. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero determinar um ponto, que é chamado de par ordenado. Então, esse meu ponto, a primeira medida, o primeiro valor é da reta das abscissas, e o segundo é a reta das ordenadas, que formam um par ordenado. Então, assim, para localizar um ponto, basta marcar os valores dos eixos das abscissas e em seguida o valor do eixo das ordenadas. Depois vamos traçar na reta perpendicular os pontos, tanto na reta X como na reta Y. Então, como que nós vamos fazer? Olha só. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu quero traçar o ponto A. O meu ponto A é do 2 e 3. Então, eu tenho que saber, 2 e 3 não é 2,3, é 2 e 3. Então, o 2, o primeiro valor é da reta X, é o do mar, é o que a gente vai olhar primeiro. Então, é a reta X. O 2, positivo, porque não tem sinal. Então, o 2 está aqui, ó. E eu quero o 3 lá do Y. Então, eu vou subir 3, ó. Onde é que está o 3? Lá em cima, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou traçar esse ponto. Eu vou ligar os dois pontos, ó. Eu estou do 2, vou subir 3 degraus até o número 3. E vou ligar do 3 ao 2 e formei o ponto A. Agora, eu vou traçar o ponto B, que é do menos 2 e 5. Bom, o menos 2 é sempre do X. Eu não posso misturar, olhar para o Y depois para X. Tem que ser sempre X depois Y, senão os pontos não são traçados corretamente. Então, nós vamos usar... Onde é que fica o menos 2 da reta X? O menos 2 está aqui. E eu tenho que subir até o número 5, porque o número 5
fica exatamente aqui. Então, eu vou ligar, vou subir até cruzar com o ponto, com a linha do 5. Então, é menos 2 até o número 5. E vou fazer o pontinho e vou traçar como B. Agora, eu quero o ponto C. O ponto C é do menos 3 ao menos 2. O menos 3 do negativo. E vou descer menos 2 negativos também. Eu vou descer para a reta Y. Ó, menos 1, menos 2. Vou ligar os dois pontos. Ó, o menos 3 e o menos 2 formam, então, o ponto C. O ponto D é o 1 e menos 4. Então, eu estou lá no 1, vou descer 4 degraus para o sentido negativo. Então, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, parei no menos 4, formei o ponto D. E era isso. Agora, no exercício 2, no exemplo 2, eu quero que localize os pares ordenados no plano cartesiano. Bom, eu tracei os pontos e a gente vai determinar quais são os valores as suas posições, os seus pares ordenados. Então, o nosso ponto A. Nós vamos olhar na reta X primeiro. Na reta X, ele está exatamente no menos 9. E ele subiu até o 4. Então, é menos 9 e 4. Feito. Agora, eu quero o ponto B. O ponto B está no 8 e subiu até o 3. Então, é 8 e 3. Exatamente, 8 e 3. Agora, o ponto C está em cima do 0 e desceu até o menos 3. Então, está no 0, desceu até o menos 3. Vai descer menos 1, menos 2, parou bem em cima do menos 3. 0, desceu até o menos 3. É o ponto C. Quem é o ponto D? O ponto D está na reta X. Ó, o ponto D está exatamente no menos 4 e desceu até o menos 9. Menos 4 e menos 9. E o E? Bom, o ponto E na reta X está no 8. E ele nem subiu e nem desceu. Ficou exatamente na linha. E nessa linha, olhando para o Y, ele é 0. Então, ele não sobe nem desce, ficou parado no 0. Então, é 8 da reta X e 0 da reta Y. Então, aqui é para determinar os pontos que já foram traçados, então tem que encontrar o par ordenado. Nessa situação, a gente tem um par ordenado, a gente tem que traçar os pontos. Então, agora tem alguns exercícios, né? 2, 3 exercícios aqui para que vocês possam fazer. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: foi feita uma malha só com o primeiro quadrante. E vocês vão ter que determinar, os pares ordenados, vocês vão ter que dizer o que está naquele determinado lugar. No 1 e 3, no 1 até o 3, o que está localizado? Aí vocês vão ver, é igreja. O 8 e tanto, e assim vocês vão dizer o que é. Agora, eu determinei o clube, a escola e o banco. E vocês vão ter que dizer a posição que eles ocupam, para ordenado desse clube, da escola e do banco. Então, vamos lá. Exemplo, o clube. O clube está localizado aqui. Então, ele está no 3 e 1. É o clube. E vocês vão procurar a escola e o banco. Na atividade 2, vocês vão pegar agora o caderno quadriculado de vocês e vão ter que construa e marque no plano cartesiano cada ponto de acordo com suas coordenadas. Então, a tarefa de vocês agora, no exercício 2, vocês vão pegar o caderno quadriculado de vocês vão pegar uma malha quadriculada, vão traçar um plano cartesiano. Vocês podem usar os planos cartesianos dos 6 centímetros para cada lado. Dos 6 ao menos 6, dos 6 ao menos 6 para todos os lados. Até o 5 pode ser, porque aqui a gente só está usando até os valores 5. Vocês vão traçar o plano cartesiano para todos os 4, né? Vão fazer os 4 quadrantes. E vocês vão traçar os pares ordenados, do A até o L. O A, o B, o C, tudo a lápis, tá? No exercício 3, a professora traçou os pontos e vocês vão ter que determinar quais são os pares ordenados, a localização de cada uma posição desses pontos. E é isso, a nossa aula da semana.